Transtornos alimentares. Qual a diferença entre compulsão alimentar, bulimia e anorexia? Programa muito interessante no sentido de esclarecer a importância de se ter cuidado bem precoce para que faça o tratamento. Anorexia, por exemplo, nos casos graves, pode até levar à morte. Não perca, que eu volto em um minutinho com Saúde em seu Lar. Estamos de volta com Saúde em seu Lar e, como eu disse no editorial, vamos conversar sobre transtornos alimentares, não é? E tenho o prazer de receber aqui o psiquiatra, meu amigo, Dr. Armando Ramadi, que vai falar conosco sobre essas patologias. Muitas pessoas acham que, viu, Armando, já quero conversar com você, que isso não é psiquiátrico, que não é problema psiquiátrico, que é problema clínico, que é problema de falta de apetite, não é verdade? Muito boa tarde. Boa tarde. Um prazer estar aqui. Prazer todo meu. Inicialmente, essa questão, ela é um transtorno psiquiátrico, sim. Tá? A gente tem que saber separar o que é virtude, né, do que é a impossibilidade. A virtude, ela pode ser trabalhada, elaborada. Impossibilidades neurológicas, não. Por exemplo, ninguém é míope porque não consegue controlar o olho, simplesmente não consegue enxergar. Ninguém tem enxaqueca porque não consegue controlar a dor. Não, é a mesma coisa. O problema é que em toda patologia psiquiátrica existe uma particularidade entre a moral e o mental, muito próximo, e as pessoas julgam demais. Julgam demais. Muitas vezes a gente ainda observa isso no dia a dia. Eu já tive a oportunidade inúmeras vezes de observar, olha, eu vou te encaminhar, você precisa de um tratamento especializado, e o tratamento especializado é com psiquiatra, né? E principalmente a questão da anorexia. Muitas vezes as mães, os adolescentes falam, porque não está comendo, mas é porque precisa de vitamina. Quando você fala, precisa de um tratamento psiquiátrico, às vezes casos graves, as pessoas realmente, às vezes, ficam assim numa situação de defesa, né? Mas vamos aqui conversar sobre os transtornos. Armando, quais são os transtornos alimentares mais frequentes? São basicamente 3. A anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar, né? Dessas, qual que é a mais comum de se encontrar? A mais comum é a compulsão alimentar. Tá. Então vamos começar definindo o que é a compulsão alimentar. Como é que é? As pessoas, aquelas que comem muitas pessoas, então, pode ter a compulsão, mas é claro que tem um limite, né? A compulsão alimentar, ela não é aquele exagero que pode ocorrer no nosso cotidiano. Certo. Né? Compulsão alimentar, dos transtornos alimentares, é o mais comum. Não é acompanhado de um método compensatório, o que diferencia, por exemplo, da bulimia. Uhum. Você tem um padrão alimentar transtornado, com um sofrimento subjetivo grande. E quando a gente fala dessa compulsão, o que é isso? É uma ingesta de alimentos em grande quantidade, num curto período de tempo, com uma sensação de perda de controle. Então, não é, por exemplo, eu ir numa festa e comer 10, 15 brigadeiros e achar que eu tive um episódio de compulsão. É diferente. A pessoa que tem esse episódio, ela vai, por exemplo, ingerir grandes quantidades de alimento num curtíssimo período de tempo, de forma repetitiva. No ponto de, por exemplo, a pessoa acabar com o alimento que está ali na cozinha, no fogão, ir para a geladeira, comer compulsivamente tudo que tem na geladeira, inclusive cru, sem trazer aquela satisfação. Eu tenho relatos de pacientes, por exemplo, que já comeram feijão congelado do freezer, algumas vezes carne crua, e alguns até pegaram alimentos do próprio lixo. Para você ter uma noção, quando a gente fala desse episódio da compulsão alimentar, a gente está falando de uma ingesta de calorias de 14 mil quilocalorias, que equivale a uma semana de refeição, para um adulto permanecer nutrido. Armando, mas o que leva a isso? Existe alguma explicação neuroquímica ou é só mesmo um distúrbio psíquico mesmo? Psíquico, psiquiátrico, quer dizer, uma coisa que você não consegue
assim, você não consegue, por exemplo, fazer um exame e ter um distúrbio neuroquímico, alguma coisa assim? Não existe um exame clínico capaz de fazer esse diagnóstico. Quanto muito a gente consegue verificar alguma alteração. No caso da anorexia, da bulimia. Todo transtorno mental ele é multifatorial. Né? Ele tem a ver com as questões, muitas vezes, genéticas. Sim. Né? E ambientais? Ambientais, principalmente familiares. Neuroquímicas, neurobiológicas, com distúrbios, por exemplo, da serotonina, noradrenalina. É uma somatória, então. Somatória. Pressões sociais. Pressões sociais são muito frequentes. Mas a pressão social não seria mais ligado, no caso, à anorexia do que à compulsão? Porque concorda que a pessoa que tem a compulsão, ela fica obesa ou sobrepeso? Muitas vezes, essas pressões sociais, quando a gente fala, não é só ligada à questão da imagem corporal. Né? São ligados a quadros, muitas vezes, de ansiedade, depressão, pressões do nosso dia a dia. Chamar atenção? Não diria isso. A pessoa, na verdade, ela sofre sozinha por um longo período de tempo. Ela sente culpa, é diferente da anorexia. A bulimia, a compulsão alimentar, sente culpa, com vergonha, se isola, geralmente não frequenta lugares, ou quando frequenta, ela consegue controlar ali, mas ela chega em casa, tem um episódio de compulsão alimentar. Tá? Geralmente acontece, por exemplo, em meia-idade. É diferente da bulimia e da anorexia, que acontece mais em jovens. Tá. E a compulsão, ela mais, vamos dizer, mais prevalente no sexo feminino ou masculino? No caso da compulsão alimentar, a gente pode dividir em 50%, tanto masculino quanto feminino. Já no caso da bulimia e da anorexia, 90% são de mulheres. Depois a gente dá uma pincelada na questão de tratamento, porque acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa, ou não? Um pouco diferente na abordagem. Na compulsão, o que é medicamentoso? Você usa-se medicamentos? A gente pode considerar a compulsão quase como se fosse um vício, né, no alimento. A gente tem algumas coincidências de comportamento entre, por exemplo, o alcoólatra, que tem aquela questão, até um termo em inglês, binge dipping, e a pessoa com compulsão. Isso é um dos extremos do transtorno alimentar. Tá. Né? A paciente, muitas vezes, alcoólatra, fica sem ingerir bebida, mas também quando ingere grandes quantidades, gigantescas. É a mesma coisa no caso da compulsão. Tá. Segue o mesmo padrão. Então, a gente pega aquele paciente que fala, eu comi uma caixa inteira de chocolate. Eu tive compulsão? Não. Até porque a pessoa que comeu uma caixa inteira de chocolate é perfeitamente normal, faz parte da nossa vida, inclusive até ter esses pequenos exageros no nosso cotidiano, com pequenas culpas, algum certo mal-estar. Mas nós não somos robôs, nós não somos tão regulares assim. É diferente da compulsão alimentar, que você só vai parar mediante uma barreira física. Aquela questão de não caber mais, ela não vai parar naquela caixinha de chocolate. Tá? Ela vai chegar ao ponto de ter dores abdominais, vômitos, mal-estar, né? Vômitos, diarreia, desmaios. É algo assim bem extravagante e causa um sofrimento imenso. Gente, então quem come uma caixa de chocolate aí não é que está tendo uma compulsão, né? Exatamente. Mas é bom não comer uma caixa de chocolate. Bom, e a bulimia? A bulimia, qual que é a diferença então? A compulsão, a pessoa vai comendo, não tem limite, vamos dizer assim. E a bulimia? A bulimia, como é que você define a bulimia? Você tem o mesmo padrão da compulsão alimentar, só que é seguido de um método compensatório inadequado para tentar evitar o ganho de peso. O que são esses métodos? Por exemplo, uso de laxantes, diuréticos, vômitos provocados, exercícios extenuantes, em até casos extremos, sangria. Como assim, sangria? Cortar e drenar. São inadequados porque tanto não servem para a questão do peso mesmo, como para prejuízo grave à saúde do indivíduo. Nossa! Como, por exemplo, o uso dos laxantes, né? Para poder... A pessoa se ilude pensando que está perdendo algum tipo de peso como gordura,
Não é o caso do intestino grosso, não é absorvido ali. O uso de diuréticos causa um distúrbio hidroeletrolítico grave. É. Agora, qual que é desses transtornos, Armando, que a pessoa ela vai na geladeira, ela esconde os alimentos, esconde debaixo da cama, no guarda-roupa, no armário e tal, e fala para a família, eu não tenho fome, eu não sinto fome. Aí a mãe, estou te falando um quadro que acontece, os pais eles ficam preocupados, porque a bulimia é mais em adolescente, não é isso? A bulimia é mais em adultos jovens. Adultos de jovens. 20 a 30 anos. A anorexia que é mais em jovens de 14 a 18 anos, apesar de que hoje, inclusive, nós temos visto casos com 9, 10 anos de idade desenvolvendo o quadro de anorexia. anorexia. Tá, antes de você me responder essa pergunta de esconder alimento, porque existe, nós vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos aqui com esse assunto. Olha, gente, interessante, vocês estão vendo que a patologia é séria. Pode até mesmo, o doutor Armando vai falar aí no final, mas pode até mesmo levar um adolescente, um adulto jovem à morte, não é isso? Não sai daí que a gente volta em 1 minuto, mas antes quero lembrar, né, para não deixar de assistir o Saúde em Seu Lar, todo sábado, 1h15, aqui pela TV Alterosa, simultaneamente pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Nós queremos ajudar você a cuidar da sua saúde. Volta em 1 minutinho. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Estou aqui com o doutor Armando, psiquiatra, falando de transtornos alimentares. Já conversamos aqui sobre a compulsão alimentar, estamos falando agora da bulimia. E antes de nós irmos para o intervalo, eu perguntei para o doutor Armando, as pessoas que escondem os alimentos e durante a noite comem esses alimentos, né? E para a família não está comendo nada. Quer dizer, é como você aí procura o médico dizendo, não está comendo nada, e no entanto come e depois ainda provoca um vômito. Que história é essa, Amanda? Acontece ou não? Acontece, é muito frequente, tanto na bulimia, pelo aquele sentimento de culpa e vergonha, mas a questão de esconder os alimentos muitas vezes está associada ao fato das pessoas não perceberem que a jovem ou adolescente tem um problema alimentar. Que é a grande questão. 90% das vezes que alguém chega, uma jovem ao consultório, como a senhora comentou, ela vem com não só uma resistência da família, mas da própria paciente, que está sofrendo com anorexia. É muito raro e muitas vezes a gente pega paciente já em estado grave. Da bulimia ou da anorexia? Da anorexia. Anorexia. Apesar da bulimia também causar complicações clínicas gravíssimas. Mas qual dessas patologias faz isso que eu estou falando, que são quadros que chegam com queixas assim e escondem os alimentos? É a bulimia ou é a anorexia? É mais presente na anorexia. Na anorexia? Na anorexia. Mas a anorexia não perde totalmente o apetite? Não. Na verdade, o termo anorexia ele é errado. Não é a perda da fome. A paciente anoréxica, ela sente fome, porém, ela se recusa ou reduz a alimentação. Tá? A definição da anorexia é essa. É uma perda de peso, em alguns casos. Muito. Né, significativa, e que muitas vezes a jovem tenta disfarçar, que é um exemplo. De forma autoinduzida. Ela passa a evitar ou recusar ou reduzir, se alimentar voluntariamente, espontaneamente, por conta de um medo mórbido de engordar ou uma necessidade de emagrecer. Por quê? Ela está com a imagem corporal distorcida. Tá, fala um pouquinho sobre essa questão, porque eu acho que muito tem a ver esses transtornos alimentares com a questão da distorção de imagem. Sim. O que é exatamente isso? Que é o dismorfismo, não é isso? Sim. A imagem corporal ela é formada rapidamente por 2 aspectos. Um psíquico e o outro sensorial. A gente percebe a realidade agregando o que nossos sentidos trazem para a gente e as nossas experiências. Então a parte psíquica ela tem a questão do julgamento, das atitudes. Mas no caso da imagem corporal, o teu corpo ao longo de um tempo manda informações para o seu cérebro e você vai desenhando um mapa neurológico do que é seu corpo. Até pelas experiências vividas.
E dentro desse mapa neurológico, você vai ter a sua visão corporal. Tanto é que a anoréxica, por exemplo, ela vê no espelho não o reflexo dela. Não é a imagem refletida. É o conjunto desse mapa neurológico, e que muitas vezes ela se vê grande, obesa, grande, obesa, e tem os julgamentos e as atitudes em cima desse mapa neurológico que para ela é real. Então, uma paciente percebe o corpo grande, mesmo estando magra, porque para ela é a realidade dela, mesmo que a gente fale, né? Ela vê de forma alterada, e ela parte a fazer o quê? Se eu estou grande, eu vou reduzir a minha quantidade de alimento, e essa redução de quantidade de alimento não significa para ela que ela deixou de ser grande. Ela continua enxergando isso como uma forma distorcida. E o próprio quadro de desnutrição vai levando ela a piorar ainda mais. As sinapses nervosas, essa percepção e casos gravíssimos de desnutrição que levam ao óbito. Ô Armando, a gente observa que muitas vezes esses transtornos alimentares têm muito a ver com conflitos familiares, problema familiar. Mas, de qualquer maneira, a genética, hoje a gente fala na epigenética, que é a genética influenciada aí pelo meio ambiente. Hoje se fala em muitas patologias, né? Você acha que a questão de separação, de brigas na família, separação dos pais, rejeição, alienação parental e tudo mais, é uma das causas também dos transtornos alimentares? Se eu fosse escolher uma terapia psicológica para tratar um paciente, se eu pudesse escolher uma só, seria a terapia familiar. A maior parte dos transtornos alimentares, eles surgem enquanto a pessoa tem esse núcleo familiar, e algumas vezes ela é iniciada e provocada por esse ambiente familiar, ou até reforçada. Tá? Temos também as questões relativas a abuso sexual, né? Tá. Hoje, a questão das redes sociais. Armando, você acha que essa questão da rede social, da mídia, de uma maneira geral, é um dos grandes, vamos dizer, problemas que incentivam, motivam, ou que despertam esse tipo de problema? Sim. Você acha que tem uma influência importante? Podemos avaliar dessa maneira, tá? As pressões, a questão das redes, da internet, desse fluxo de informações hoje, desde a década de 50, 60, priorizando a questão da magreza, né? Essa indústria da beleza com a questão do corpo perfeito, sim, né? Aquele padrão que na verdade não é um padrão, né? São raras as pessoas que contêm um biotipo ou toda aquela produção, como dizia aquela Cindy Crawford, né? Só me sinto Cindy Crawford depois de 3 horas de salão, Photoshop. Então hoje a menina, ela vai introjetando, interiorizando essa questão da magreza, né? E hoje ela não é mais comparada com aquela colega da escola, ela é comparada com aquela estrela do cinema, com a da novela, né? Essas questões das modelos, a rede social hoje torna, inclusive as próprias modelos, né? Sim. Reclamam dessas pressões. Muitas vezes você vê o massacre porque determinada pessoa apareceu de um jeito ou de outro. Então tudo isso vai contribuindo, né, para essa insatisfação corporal. Né? Não que toda mulher, vamos dizer assim, vai desenvolver um transtorno alimentar porque está insatisfeita com o corpo, ou tem uma dismorfia corporal. Tá? Algumas têm Até é normal você às vezes se olhar no espelho e falar, olha, isso aqui não tá bom. É normal, não é? Tem mulheres esculturais... Você buscar melhorar a tua autoestima, eu acho até... Né, que é normal. Mas aí até certo ponto. Homem também, viu? Falei mulher aqui, gente, mas homem também, viu? Homem também. Homem também está se cuidando mais, homem também está fazendo mais tratamento de pele, cirurgia plástica e tudo mais. Sim, né? Verdade. Por essa questão de ser mais magro, ter o corpo sarado, o abdômen tanquinho, né? Então a gente tem uma pressão muito grande hoje para que você atingir aquilo que na verdade é inatingível. Né? E você vai desenvolvendo até com o tempo que essa insatisfação não gera, no caso de algumas pessoas, o transtorno alimentar.
O corpo não passa, o corpo não domina, não manda em você essa questão obsessiva, radical da beleza, de ser magro, por exemplo, para ser feliz, né? Aham. É que, na verdade, nem as modelos são felizes dessa maneira. É. E aí você consegue conviver, de certa maneira, com essa insatisfação. Armando, nós estamos no finalzinho do programa. De uma maneira geral, deve ser um tratamento, como todo tratamento psiquiátrico, mexer com a mente é complicado. Eu considero. Né? Eu sei que talvez para você não seja tanto, ou até muito mais, que você vê casos. O tratamento é o quê? Medicamentos? Você tem que ter uma equipe multidisciplinar, muito capacitada, Certo. tá? Em alguns casos, como a anorexia, que tem um índice de mortalidade elevadíssimo, até 20% dos casos, né? E mesmo com uma estrutura adequada, num centro adequado, isso cai para até 5%. Então você tem que ter um psiquiatra capaz, uma psicóloga capaz de integrar esse conhecimento e esse comportamento nocivo, uma nutricionista para trabalhar a relação com aquilo que é fóbico, que é o alimento. A gente tinha falado sobre a questão, por exemplo, até de vício. Você consegue excluir o álcool da sua vida, mas você não consegue excluir o alimento. Essa relação de medo, desejo que existe. A questão da imagem corporal também, né, em até os centros especializados, como na da USP, da UFRJ, você tem um trabalho também nesse sentido. E é assim, é um tratamento, como a maioria dos casos, mais prolongado, né? Prolongado, complexo, Sim. né, e que precisa e deve ser feito o quanto antes. Por exemplo, no caso da anorexia, esconder alimentos que a gente estava comentando, não é Sim. só isso. Muitas vezes o adolescente ele vai usar roupas largas, ele vai evitar jantar, por exemplo, com a família, vai sempre arranjar alguma desculpa, vai se mostrar sempre ocupado. Né? Para Tudo fugir isso da situação. para tentar disfarçar a questão da anorexia, até porque a anorexia para ele não é reconhecido como um problema. Bom, rapidinho, dica. Quando procurar? Para a família. Quando falar, olha, meu filho está doente, minha filha está doente. Assim que perceber que uma dieta, uma academia, passa a sair do que é confortável, o que agrega tanto para o físico, mental e social. Quando começa a se tornar uma obsessão e começa a perceber certas alterações, inclusive físicas, no relacionamento para com a família e os outros, né? Na queda do desenvolvimento muda, dá sinais. Não deve ser considerado só um comportamento de adolescente, né? Não deve ser só preso a essa questão da imagem. Você tem pessoas bulímicas que têm corpos esculturais. Em compensação, vivem dentro de, por exemplo, uma academia, com exercícios desmedidos. O adolescente, muitas vezes, né, que você só vai descobrir quando você entra no quarto e vê ele trocando de roupa. Tá. Bem, nosso tempo se esgotou. Eu gostaria mais uma vez, Armando, de agradecer a sua presença aqui no programa. E dizer, né, fiquem atentos aí a seus filhos, viu? Fiquem atentos, né, percebam essas mudanças para se fazer o tratamento, não é isso? Obrigada, viu, Armando? Eu agradeço. Quero agradecer muito a audiência e o carinho com o Saúde Celular. Esperamos por você aqui no próximo sábado com mais um tema que eu tenho certeza vai ajudá-lo ou ajudá-la a ter mais saúde, a se cuidar mais. Até lá, claro, se assim ele permitir. Até lá.